Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso bíblico. Eu sou o Padre Gustavo e nós estamos fazendo esse caminho de conhecimento da Palavra de Deus das Sagradas Escrituras. No nosso último encontro, que você pode encontrar no link que está na descrição desse vídeo, aliás, o link de todas as aulas que nós fizemos, começamos por uma introdução geral da Bíblia, agora uma introdução de cada livro, começando pelos Evangelhos. No último encontro, nós iniciávamos a falar sobre o Evangelho de Mateus, principalmente falando sobre o autor desse Evangelho. Hoje nós queremos falar um pouquinho dos destinatários, porque, segundo os estudos, o Evangelho de Mateus foi escrito para judeus convertidos ao cristianismo. Depois nós vamos estudar o Evangelho de Lucas, de Marcos, e a gente vai ver que os destinatários eram outros. Nesse caso, Mateus escreve especialmente para judeus que tinham se convertido ao cristianismo. Então, conhecer o destinatário principal do Evangelho nos ajuda a entender muito da característica que Mateus usa para escrever o seu Evangelho. Então, Mateus queria mostrar a esses judeus que se converteram ao cristianismo que Jesus é realmente o Messias que cumpre as profecias. Todo o povo de Israel, os judeus, esperavam a vinda do Messias. Mateus mostra que Jesus é esse Messias prometido durante todo o Antigo Testamento. Essa destinação de Mateus se percebe em diversos elementos. Se a gente fizer uma análise, um exame do seu Evangelho, a gente vai perceber que, de fato, ele escreveu para judeus que haviam se convertido. Primeiro, porque Mateus escreve em aramaico. A língua original do Evangelho de Mateus é o aramaico. E para isso, seus leitores precisavam conhecer o aramaico. Os costumes dos judeus, Mateus escreve muito sobre os costumes sem dar explicação sobre esses costumes. Mateus faz diversas referências à geografia da Palestina, sem dar muitas explicações. Então, esses elementos que Mateus apresenta, sem dar muitas explicações, mostra que o leitor do seu Evangelho eram pessoas que conheciam aqueles costumes, aquela língua, aquela geografia. Ao contrário, se a gente pegar o Evangelho de Marcos, de Lucas, que escreveram para não-judeus, escreveram para pagãos, pessoas que não estavam acostumados com a cultura judaica, com os costumes deles, eles tiveram que acrescentar diversas explicações, diversos esclarecimentos. Alguns exemplos. Se você ler Mateus capítulo 15, versículo do 1 vai mais ou menos até o versículo 7. Pegue a sua Bíblia, depois a gente vai deixar a citação aqui, Mateus 15, versículo 1 ao 7. E depois você vai para o Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo do 1 ao 5. Você vai perceber que os dois textos se referem a Jesus falando sobre as purificações que os judeus costumam fazer. Mas você vai perceber que no Evangelho de Marcos, ele explica o que é. Marcos abre um longo parênteses para explicar o que são aquelas purificações, por que os judeus costumavam fazer. Mateus, ele apenas cita essas purificações. Você vai perceber que parece que Mateus fala com quem já sabe o significado daquelas purificações. E Marcos, ao contrário, fala para quem não está acostumado com aquela linguagem. Um outro exemplo você vai encontrar em Mateus 27, 62, em que Jesus é crucificado e ali está falando sobre a festa da purificação.
esse texto de Mateus não explica o que é, quando acontece essa festa da purificação, porque para os judeus era algo muito comum e todos já sabiam o que era a festa da purificação. Se você pega Marcos 15, 42, ele vai explicar o que é a festa da purificação, que é o sábado que antecede a Páscoa. Então, como ele escreve para não-judeus que talvez não saberiam o que é a festa da preparação, então ele explica o que é isso. Um outro exemplo a gente pode encontrar em Mateus 8, 28, que é uma questão de geografia, né? Mateus apenas alude brevemente à região dos Gerasenos, e Lucas 8, 26, ele já localiza onde é essa região. Marcos apenas cita, sabendo que os judeus já conheciam aquela região, e Lucas ele já é mais detalhista e já localiza para quem não conhece a região da Palestina. Além disso, além dessas questões das explicações, Mateus ele usa um grande número de semitismos, ou seja, expressões próprias do judaísmo sem dar explicações. Expressões que talvez um não-judeu não entenderia. Por exemplo, Mateus fala de reino dos céus, porque o judeu não pronuncia o nome de Deus, então ele não falaria reino de Deus, então se usa reino dos céus. Você vai ver que no Evangelho de Mateus sempre se fala reino dos céus, já em Lucas e Marcos se fala reino de Deus. Um outro semitismo é cidade santa, sem dar explicações. O judeu já sabe que a cidade santa é Jerusalém. Casa de Israel, Mateus está se referindo ao povo judeu. Consumação do século, Mateus está falando do fim do mundo. Filho de Davi, está se referindo a Jesus. Então são expressões que na mentalidade judaica já eram muito conhecidas e Mateus usa sem dar explicações. Então, em consequência, Mateus é, dentre os evangelistas, aquele que mais nos aproxima do sabor original, do sabor primitivo dos sermões de Jesus, que era judeu, estava ali na Palestina e falava aos judeus. Se a gente pega o Sermão da Montanha, por exemplo, capítulos 5, 6 e 7, a gente vai, por exemplo, perceber que essa é uma peça na qual o linguajar semita, ou seja, daquela região de Jesus, é muito evidente. Entendendo, por exemplo, o esquema no qual Jesus fala aquele texto no capítulo 6 da esmola, da oração e do jejum. Jesus ali, Mateus coloca na boca de Jesus umas fórmulas que se voltam para a recitação de cor de textos, né? Os judeus tinham muito aquelas fórmulas que eles decoravam e repetiam e repetiam. As escolas judaicas mais antigas tinham muito esses esquemas e eles repetiam, repetiam, repetiam. Se você pega essa passagem de Mateus 6, do 1 ao 18, que é o texto que nós ouvimos na quarta-feira de cinzas, também tem aquelas repetições, né? Jesus fala, não façais como os hipócritas que rezam nas esquinas, não façais como os hipócritas que dão esmolas para serem vistos, não façais como os hipócritas que fazem penitência só para serem elogiados. Vai repetindo. Quanto a ti, quando deres esmola, quanto a ti, quando orares, quanto a ti, quando jejuares, e termina sempre, o teu pai que vê o que está oculto te dará a recompensa, e teu pai que vê... Então, são esquemas de repetições que eram muito utilizados pelas escolas judaicas. Então aí a gente já percebe que, de fato, Mateus está escrevendo para uma comunidade judaica. E escrevendo na Palestina para judeus
convertidos, ele deve ter escrito o seu evangelho por volta do ano 50. Então, considerando que Jesus morreu ali no ano 33, no ano 50, Mateus escreve o seu evangelho. Então, esse livro deve ter gozado de uma grande autoridade, porque ele continha a catequese oficial dos apóstolos. Mas o fato de estar escrito em aramaico criava um obstáculo à sua difusão, porque o aramaico era falado somente pelos judeus ali da Palestina. Então, fora do país, a língua comum era o grego. Por isso, os pregadores que anunciavam o evangelho, aos poucos iam traduzindo para o grego trechos desse evangelho ou a obra inteira de Mateus, mas nem sempre com a mesma competência. Por isso, para evitar uma desfiguração do texto de Mateus, a Igreja deu preferência a algumas traduções, principalmente aquela que se tornou a forma oficial, a forma que nós encontramos hoje na Sagrada Escritura. As demais traduções acabaram se perdendo com o tempo, assim como o texto original em aramaico, ele acabou sendo perdido. E isso se entende porque no ano 70, Jerusalém foi destruída pelos romanos, os judeus acabaram se dispersando fora da Palestina, onde aos poucos eles passaram a falar o grego. Em consequência, ele deixou de utilizar o texto em aramaico e assim ele acabou se perdendo, desaparecendo. Então, como não temos esse texto original em aramaico, essa tradução oficial que a Igreja reconhece do grego é a mais fiel ao texto original e aquela que nós seguimos até hoje. Então hoje nós conversamos um pouquinho sobre esse destinatário do Evangelho de Mateus, que é o judeu convertido ao cristianismo. Na nossa próxima aula, na próxima semana, na quinta-feira, nós vamos publicar, a gente vai estudar um pouquinho sobre a mensagem do Evangelho de Mateus. E para a gente continuar adentrando, eu convido você para ler os capítulos de 3 ao 7 do Evangelho de Mateus. Na última aula eu pedi que você lesse os 2 primeiros capítulos que tratavam sobre o nascimento, a infância de Jesus. E agora a gente vai ver, porque o Evangelho, a gente vai ver na próxima semana, ele tem 5 discursos principais, 5 sermões principais de Jesus. O primeiro é o Sermão da Montanha, que a gente vai ver do capítulo 5 ao 7. Então sempre ele mostra alguns gestos de Jesus, algumas ações de Jesus e depois um discurso. É o que você vai perceber nesse primeiro trecho do Evangelho de Mateus. Capítulo 3 e 4, algumas ações, 5, 6 e 7, o Sermão da Montanha, que é o primeiro dos sermões que o evangelista Mateus nos apresenta. Agradeço a sua companhia nessa aula de hoje. Deixa aí o seu like no vídeo. Incentive outras pessoas também a estudar a Bíblia conosco e nos vemos na próxima semana para mais um encontro aqui do nosso curso bíblico. Fique com Deus.